Em um restaurante de luxo, uma garçonete silenciosa foi exposta à humilhação mais cruel que já enfrentara na vida, e todos acharam que ela abaixaria a cabeça. Mas em vez disso, ela surpreendeu o salão inteiro ao revelar uma habilidade escondida por décadas, virando o jogo diante do homem mais poderoso que já a desprezou. O que começou como um ataque covarde se transformou em um momento de coragem que faria milhares de pessoas ao redor do mundo repensarem o próprio valor. E quando a verdade sobre quem ela realmente era veio à tona, ninguém conseguiu permanecer indiferente. Antes de acompanhar essa história arrebatadora sobre dignidade e reviravolta, não se esqueça de deixar seu like e comentar de qual cidade você está assistindo. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como todos os dias há 23 anos. Mariana Silva abriu os olhos no escuro do quarto pequeno, sentindo o peso familiar da rotina sobre os ombros. 52 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, mãos calejadas de segurar bandejas pesadas e rostos que nunca a viam de verdade. Levantou-se devagar, tentando não fazer barulho, embora soubesse que estava sozinha. Os filhos haviam crescido, saído de casa, construído suas próprias vidas longe daquele apartamento de 2 cômodos no bairro da Penha, zona norte de São Paulo. Vestiu-se no Minas Two, piloto automático. Calça preta sempre a mesma, lavada e passada na noite anterior. Blusa branca de mangas curtas, simples, sem adornos. O avental violeta, marca registrada do restaurante Imperatriz, um dos mais luxuosos da região dos Jardins, onde os pratos custavam mais do que o aluguel dela. Por cima de tudo, as luvas amarelas, obrigatórias para servir à mesa. Olhou-se no espelho da penteadeira velha, herdada da mãe, e por um instante viu não a mulher cansada do reflexo, mas a jovem de 20 e poucos anos que estudava línguas na Universidade de São Paulo, sonhando em ser intérprete, viajar o mundo, conhecer culturas diferentes. Aquela jovem sabia conjugar verbos em mandarim, ler ideogramas complexos, discutir literatura chinesa com os professores. Aquela jovem tinha brilho nos olhos e planos enormes. Mas a vida tinha outros planos. A gravidez inesperada, o abandono do pai das crianças, a necessidade urgente de pagar contas, de colocar comida na mesa, de garantir que Lucas e Beatriz tivessem um futuro melhor que o dela. Mariana trancou a faculdade no 5º semestre, guardou os livros de mandarim numa caixa no alto do armário e nunca mais voltou. Pegou a bolsa gasta, conferiu se tinha o passe de ônibus e saiu. As ruas ainda estavam vazias, apenas alguns trabalhadores como ela, invisíveis na madrugada, mantendo a cidade funcionando enquanto os ricos dormiam em lençóis de seda. O ônibus demorou 20 minutos, balançou por avenidas mal iluminadas, passou por favelas e condomínios murados, cruzou a linha invisível que separava sua realidade da realidade de quem ela serviria nas próximas 12 horas. Desceu no ponto próximo ao restaurante às 6 da manhã. O Imperatriz ainda estava fechado, mas os funcionários entravam pelos fundos, pela porta da cozinha, onde ficavam os vestiários apertados e sem janelas. Cumprimentou o pessoal da limpeza, os cozinheiros que já preparavam os molhos do dia, a dona Célia que cuidava das louças há ainda mais tempo que ela. Todos se conheciam, todos compartilhavam o mesmo cansaço, a mesma invisibilidade. Colocou o avental, ajeitou o coque, passou o batom discreto. A gerente, Valéria, mulher magra de voz aguda e olhar afiado, passou revista nas funcionárias como um general inspecionando tropas. Unhas curtas e limpas, cabelo preso, sem brincos grandes, sem perfume forte. Mariana sempre passava na inspeção. Era discreta, eficiente, educada. Ninguém reclamava dela. Ninguém elogiava também. Ela era apenas parte da decoração, como as cortinas de veludo e os lustres de cristal. O restaurante abriu às 11. As primeiras mesas foram ocupadas por empresários em reuniões de negócios, madames que almoçavam entre compras, turistas estrangeiros fotografando cada prato. Mariana atendia com um sorriso profissional, anotava pedidos, trazia vinhos caros, nunca errava. Mas quase ninguém olhava para ela. Eram olhares que atravessavam, que buscavam o prato, o garçom-homem, o gerente. Ela era a moça do avental, sem nome, sem história.
Na hora do almoço, atendeu uma família com crianças pequenas. A mãe, toda produzida, falava ao celular enquanto os filhos gritavam e jogavam comida no chão. Mariana limpou 3 vezes, sempre sorrindo, sempre educada. Não recebeu um obrigada. Ao servir a sobremesa, a mulher reclamou que o sorvete estava derretendo, embora tivesse demorado 15 minutos no telefone antes de deixar as crianças comerem. Mariana pediu desculpas, trocou a sobremesa, abaixou a cabeça. Era assim todos os dias. No meio da tarde, durante a pausa curta entre o almoço e o jantar, sentou-se nos fundos com Célia e Antônio, outro garçom veterano. Comeram a comida dos funcionários bem mais simples que a servida nas mesas e conversaram sobre coisas pequenas. O filho de Antônio tinha conseguido uma vaga numa faculdade. Célia estava preocupada com a pressão alta. Mariana contou que Beatriz, sua filha, estava grávida do primeiro filho. Seria avó em alguns meses. A notícia trouxe um misto de alegria e melancolia. Mais uma geração chegando, e ela ainda ali, no mesmo lugar, vestindo o mesmo avental. Quando voltou para o salão, já estava começando o movimento do jantar. Sexta-feira era sempre lotado. Reservas com semanas de antecedência, mesas ocupadas por gente importante, celebridades ocasionais, políticos, empresários. O Imperatriz era onde os poderosos de São Paulo vinham para serem vistos, para fecharem acordos, para ostentarem. Mariana estava preparando uma mesa quando sentiu a mudança no ar. Todo o salão pareceu girar em direção à entrada. Conversas baixaram de volume, pescoços se esticaram, celulares apareceram. Ela conhecia aquele tipo de movimento. Alguém muito famoso, muito rico ou muito poderoso havia chegado. Era um homem alto, por volta dos 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava mais que o carro dela, se ela tivesse um. Cercado por 3 assistentes, todos jovens, todos nervosos, ele atravessou o salão como quem é dono do mundo. Mariana reconheceu o rosto das revistas, dos jornais. Rogério Fernandes Alencar, dono da rede de hotéis, Alencar International. Bilionário, filantropo nas aparências, arrogante nas entrelinhas de cada matéria que a imprensa publicava sobre ele. O gerente do restaurante, Sr. Augusto, praticamente correu para recebê-lo, curvando-se numa reverência exagerada, que fez Mariana sentir vergonha alheia. Conduziu o bilionário até a melhor mesa, no centro do salão, onde todos pudessem vê-lo. Rogério Alencar sentou-se com a pose de quem está acostumado a ser servido, olhando ao redor com uma expressão entre o entediado e o superior. Valéria, a gerente, veio até Mariana com passos rápidos. Tinha o rosto levemente corado, nervosa. Mariana, você vai atender. A mesa 23. A mesa 23 era a mesa de Rogério Alencar. Mariana sentiu o estômago apertar, mas apenas assentiu. Valéria sempre escolhia ela para os clientes difíceis, os exigentes, os que podiam explodir por qualquer coisa. Mariana nunca reclamava, nunca errava, nunca dava problema. Era a funcionária confiável, a invisível eficiente. Respirou fundo, pegou o menu encadernado em couro e caminhou até a mesa. Os assistentes de Alencar conversavam entre si em voz baixa, mas o bilionário mexia no celular, ignorando todos ao redor. Mariana parou ao lado da mesa, esperando. Ele não levantou os olhos. Ela esperou mais alguns segundos, educada, paciente. Nada. Boa noite, senhor. Bem-vindo ao Imperatriz. Eu sou a Mariana e vou atendê-los hoje. Este é o nosso menu. Estendeu o menu. Rogério Alencar continuou olhando para o celular. Um dos assistentes pegou o menu dela, constrangido. Mariana permaneceu ali de pé, sentindo os olhos de outros clientes, ouvindo o silêncio pesado que se formava ao redor daquela mesa. Então, sem levantar os olhos, Rogério Alencar estalou os dedos. Um som seco, cortante, como se chamasse um cachorro. Mariana sentiu o rosto queimar. Ao redor, algumas pessoas olharam, desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia. Ela engoliu a humilhação como tinha engolido centenas de vezes antes, e esperou. E então ele começou a falar. Não em português, em mandarim. A voz era dura, cortante, cheia de desprezo. As palavras vinham rápidas, precisas, venenosas.
Ele estava reclamando, insultando, destilando todo o veneno que uma língua permitia. Chamou-a de lenta, burra, incompetente. Disse que gente como ela era uma vergonha, que não devia estar num lugar fino como aquele, que era uma ofensa ter que ser servido por alguém tão inferior. Os assistentes ao redor não entendiam. Alguns clientes nas mesas próximas também não, mas todos entendiam o tom. A crueldade não precisa de tradução. As conversas ao redor foram morrendo, uma a uma, como velas sendo apagadas. O restaurante inteiro mergulhou num silêncio pesado, constrangido, onde apenas a voz de Rogério Alencar continuava, descarregando insultos numa língua que ele achava que era um código secreto, uma forma de humilhar sem consequências. Mariana ficou paralisada. Não pela surpresa de ouvir mandarim, não pela incapacidade de entender. Ficou paralisada porque entendia cada palavra, cada sílaba, cada insulto. A língua que ela tinha amado, estudado, dominado tantos anos atrás, estava sendo usada como arma, contra ela. O pedaço de si mesma que tinha escondido atrás de bandejas e uniformes por mais de 2 décadas estava sendo pisoteado por um homem que achava que dinheiro comprava o direito de destruir pessoas. Algo quebrou dentro dela. Não foi raiva, foi clareza. A clareza súbita de que tinha passado 23 anos engolindo humilhações, abaixando a cabeça, escondendo quem era. E para quê? Para proteger um emprego que a tornava invisível? Para sobreviver num mundo que nunca haveria de verdade? Mariana deu um passo à frente, colocou o menu sobre a mesa com calma, olhou diretamente nos olhos de Rogério Alencar e pela primeira vez em 23 anos não abaixou a cabeça. E então respondeu, em mandarim, fluente, perfeito, límpido. Entendi cada palavra que o senhor disse, cada insulto, cada ofensa. E vou lhe dizer uma coisa, também em mandarim, já que parece ser a única língua em que o senhor tem coragem de mostrar quem realmente é. O rosto de Rogério Alencar mudou. A arrogância deu lugar à surpresa, depois ao choque. Ele abriu a boca, mas Mariana continuou, a voz firme, cada palavra pesando como pedra. Trabalho neste restaurante há 23 anos. Acordo às 4:30 da manhã, pego 2 ônibus, sirvo pessoas como o senhor com dignidade e respeito, mesmo quando não recebo o mesmo de volta. Criei 2 filhos sozinha, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, sem confundir dinheiro com caráter. O senhor tem fortuna, tem poder, tem hotéis espalhados pelo mundo, mas acha que isso lhe dá o direito de tratar pessoas como lixo. Pode faltar luxo na minha história, senhor Alencar, mas nunca vai faltar respeito próprio. E se o senhor quiser pedir alguma coisa, pode me chamar pelo nome. Mariana, não com estalos de dedos, não com insultos, pelo nome. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém respirava. Rogério Alencar estava vermelho, não de raiva, mas de vergonha. Os assistentes olhavam para baixo, para os lados, para qualquer lugar menos para a cena. E então, do fundo do salão, alguém começou a bater palmas. Era uma mulher na casa dos 40, bem vestida, sozinha numa mesa. Ela se levantou enquanto aplaudia, os olhos brilhando. Então outra pessoa se juntou, depois outra. Em questão de segundos, o restaurante inteiro estava de pé, aplaudindo Mariana, a garçonete invisível que tinha encontrado sua voz, na língua do seu agressor. Mariana sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Não ali, não na frente deles. Virou-se e caminhou em direção à cozinha, as pernas tremendo, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Atrás dela, ouviu Rogério Alencar se levantar bruscamente, a cadeira raspando no chão, e sair do restaurante sob olhares de reprovação e sussurros de desaprovação. Nos fundos, longe dos olhares, Mariana encostou-se na parede fria e deixou o corpo escorregar até o chão. As lágrimas vieram quentes, libertas, trazendo junto 23 anos de silêncio engolido. Célia veio correndo, ajoelhou-se ao lado dela, segurou suas mãos. Meu Deus, Mariana, você está bem? O que aconteceu? Mariana olhou para a amiga e pela primeira vez sorriu. Um sorriso molhado, trêmulo, mas verdadeiro. Eu falei, Célia. Depois de tanto tempo calada,
Eu finalmente falei. Valéria apareceu na porta da cozinha, o rosto pálido. Mariana preparou-se para o pior. Seria demitida, obviamente. Tinha enfrentado um dos clientes mais importantes, tinha causado uma cena, tinha quebrado todas as regras não escritas de ser invisível e obediente. Mas Valéria apenas olhou para ela por um longo momento, e então disse, a voz mais suave do que Mariana jamais tinha ouvido. Vá para casa, Mariana, tire a noite, descanse. Não foi uma demissão, foi uma bênção disfarçada. Mariana trocou de roupa em silêncio, guardou o avental violeta no armário e saiu pela porta dos fundos. A noite estava fria, o céu de São Paulo coberto pela poluição luminosa que escondia as estrelas. Caminhou até o ponto de ônibus, sentou-se no banco de metal gelado e, finalmente, sozinha na escuridão da cidade, deixou as lágrimas caírem sem parar. Não eram lágrimas de tristeza, eram de libertação. Pela primeira vez em décadas, Mariana tinha usado sua voz. Tinha se defendido. Tinha lembrado ao mundo e principalmente a si mesma que era mais do que um avental violeta e luvas amarelas. Era uma mulher que tinha estudado, sonhado, amado uma língua estrangeira. Era uma mãe que tinha sacrificado tudo pelos filhos. Era uma trabalhadora honesta que merecia respeito. O ônibus chegou vazio, balançando pela noite. Mariana subiu, sentou-se perto da janela e olhou a cidade passar. Cada luz, cada prédio, cada esquina conhecida. Tinha vivido ali a vida inteira, tinha criado seus filhos ali, tinha trabalhado até a exaustão ali. Mas naquela noite, pela primeira vez, sentiu que tinha recuperado algo fundamental que tinha perdido no caminho. Sua voz, sua dignidade. A lembrança de quem tinha sido antes de se tornar invisível. Quando chegou ao apartamento pequeno da Penha, já passava da meia-noite. Tirou os sapatos, soltou o coque que deixava seu couro cabeludo dolorido e sentou-se no sofá velho da sala. Pegou o celular para ver as horas e viu 3 mensagens. Uma de Lucas, seu filho, perguntando como tinha sido o dia. Outra de Beatriz, mandando uma foto do ultrassom do bebê. E uma terceira de um número desconhecido. Abriu a mensagem do número estranho. Era um vídeo. Apertou play sem pensar muito e quase deixou o telefone cair quando viu a si mesma na tela. Alguém tinha filmado. A cena toda. Ela confrontando Rogério Alencar, falando em mandarim, defendendo-se com uma dignidade que ela mesma não sabia que ainda possuía. O vídeo tinha sido postado nas redes sociais e já tinha milhares de visualizações. Mariana ficou olhando para a tela, incapaz de processar o que via. Sua vida inteira tinha sido vivida na sombra e agora estava sendo exposta para milhares de estranhos. O medo veio primeiro. Medo de ser julgada, de ser ridicularizada, de perder o emprego de vez. Mas então começou a ler os comentários. Essa mulher é minha heroína. Chorando aqui. Trabalhei como doméstica por 15 anos e nunca tive coragem de fazer isso. Alguém sabe o nome dela? Quero parabenizar pessoalmente. Esse bilionário merece tudo o que está acontecendo. Vergonha. Eram centenas de comentários, milhares. A maioria esmagadora apoiando ela, celebrando ela, vendo nela algo que Mariana jamais tinha visto em si mesma. Uma heroína, uma voz para os invisíveis, uma mulher que tinha ousado se erguer. Mariana desligou o telefone ainda tremendo. Não sabia se isso era bom ou ruim. Não sabia o que viria pela manhã. Mas naquela noite, deitada na cama que tinha sido dela por tantos anos, olhando para o teto rachado do quartinho simples, Mariana Silva dormiu em paz. Porque, pela primeira vez em muito tempo, tinha sido vista. E, mais importante, tinha visto a si mesma. O despertador tocou às 4h30, como sempre, mas Mariana já estava acordada. Tinha passado a noite em claro, o celular vibrando sem parar ao lado da cama, cada notificação trazendo mais visualizações, mais comentários, mais compartilhamentos. O vídeo tinha viralizado de um jeito que ela jamais poderia imaginar. Quando o sol começou a nascer sobre a Penha, o número já passava de 2 milhões de visualizações. Sentou-se na beirada da cama, o corpo pesado de cansaço, mas a mente acelerada demais para descansar. Olhou para o uniforme pendurado na cadeira. Calça preta,
blusa branca, avental violeta. Durante 23 anos, aquelas roupas tinham sido sua segunda pele, sua armadura contra o mundo. Mas hoje, olhando para elas, Mariana não sabia mais quem era. A mulher invisível que vestia aquele uniforme, ou a mulher do vídeo, firme e desafiadora, falando mandarim com uma confiança que tinha esquecido que possuía. O celular tocou. Era Lucas, seu filho de 28 anos, engenheiro civil que morava em Campinas. A voz dele estava alterada, entre o orgulho e a preocupação. Mãe, eu vi. Todo mundo viu. Você está bem? Mariana sentiu um nó na garganta. Tinha criado Lucas e Beatriz sozinha, desde que o pai deles tinha ido embora sem olhar para trás. Tinha trabalhado dobrado, triplo, para que eles tivessem comida, roupa, escola. Tinha escondido o cansaço atrás de sorrisos forçados. Tinha fingido que estava tudo bem quando tudo estava desmoronando. E agora, pela primeira vez, seus filhos estavam vendo quem ela realmente era. Estou bem, filho. Só cansada. Mãe, eu não sabia que você falava mandarim. Nunca me contou. A vergonha veio rápida, apertando o peito. Quantas coisas ela não tinha contado aos filhos? Quantos pedaços de si mesma tinha escondido, achando que não eram importantes, que não faziam diferença, que pertenciam a uma versão dela que não existia mais? Foi há muito tempo, Lucas. Antes de vocês nascerem, eu estudava línguas na USP, queria ser intérprete. Mas aí a vida mudou de rumo. Você parou por nossa causa, não era uma pergunta, era uma constatação dolorosa. Mariana fechou os olhos, sentindo o peso de anos de escolhas que nunca tinha questionado. Eu parei porque quis que vocês tivessem um futuro melhor. E olha só, deu certo. Você é engenheiro. A Bia está terminando a faculdade de administração. Valeu a pena. Mas e você, mãe? Quando é que vai valer a pena para você? A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta. Depois de mais alguns minutos de conversa, Lucas desligou, não sem antes dizer que estava orgulhoso dela. Mariana ficou olhando para o telefone, sentindo algo estranho crescendo dentro do peito. Orgulho. Seus filhos estavam orgulhosos dela, não pela comida que colocava na mesa, ou pelas contas que pagava, mas por ter se defendido, por ter mostrado força. Beatriz ligou em seguida, a voz mais emotiva que a do irmão. Chorou ao telefone, disse que tinha mostrado o vídeo para o marido, que estava contando para todo mundo que a mãe dela era incrível. Mariana tentou acalmar a filha, lembrou que ela estava grávida e não devia se estressar, mas por dentro sentia um turbilhão de emoções que não sabia como processar. Preparou um café simples, sentou-se na mesinha da cozinha que tinha comprado num brechó há 15 anos e finalmente abriu as redes sociais para valer. O vídeo estava em todo lugar, não apenas no perfil de quem tinha filmado, mas repostado em dezenas de páginas, perfis de notícias, influenciadores. Tinha manchetes. Garçonete humilhada responde em mandarim e viraliza. Bilionário levanta e sai de restaurante após ser confrontado por funcionária. Mulher invisível encontra sua voz e emociona milhões. Os comentários eram uma avalanche. Trabalhadores de todo o Brasil compartilhando suas próprias histórias de humilhação, de invisibilidade, de serem tratados como menos que humanos. Faxineiras, seguranças, atendentes, motoristas, todos dizendo que tinham se visto nela, que ela tinha feito o que eles nunca tiveram coragem de fazer. Mas também tinha comentários de pessoas de classe alta, dizendo que o vídeo tinha feito eles repensarem como tratavam quem os servia. Pedidos de desculpa, promessas de mudança. E então viu uma mensagem direta. Era de uma jornalista de um grande portal de notícias pedindo uma entrevista. Depois outra, de uma produtora de televisão, querendo ela num programa de entrevistas. Mais uma, de uma universidade, convidando-a para falar sobre dignidade no trabalho. Mariana olhou para aquilo tudo, completamente perdida. Sua vida inteira tinha sido sobre passar despercebida, e agora o mundo inteiro queria ouvi-la. Mas tinha uma mensagem que chamou mais atenção que todas as outras. Era de um nome que ela não via há quase 30 anos, Fernando Matsuda, um colega da faculdade de letras, filho de japoneses,
que também estudava mandarim. Tinham sido amigos próximos, parceiros de estudo, haviam passado horas praticando conversação, corrigindo a pronúncia um do outro. Quando Mariana trancou a faculdade, perdeu contato com todos, incluindo Fernando. A mensagem era simples, direta. Mariana, sou eu, Fernando da USP, vi o vídeo. Não sabia que você ainda se lembrava do mandarim. Precisamos conversar. Tenho uma proposta, que pode te interessar. Mariana ficou olhando para a mensagem, o coração acelerado. Uma proposta? De alguém do passado? De uma vida que tinha abandonado? Respondeu com dedos trêmulos, marcando um café para o dia seguinte. Não sabia o que esperar, mas algo dentro dela, uma centelha de curiosidade que pensava estar morta, começou a brilhar novamente. Às 7 da manhã, vestiu o uniforme e saiu para o trabalho. Não sabia se ainda tinha emprego, mas não podia se dar ao luxo de faltar sem saber. No ônibus, percebeu que as pessoas olhavam para ela de forma diferente. Algumas com reconhecimento, outras com curiosidade. Uma mulher mais velha, sentada ao lado, tocou seu braço gentilmente. É você, não é? Do vídeo. Só queria dizer que a senhora é uma inspiração. Mariana não soube o que responder. Murmurou um agradecimento constrangido e ficou olhando pela janela, sentindo-se exposta de uma forma que nunca tinha experimentado. A invisibilidade tinha sido sua proteção por tanto tempo. Agora, sendo vista, sentia-se vulnerável, nua. Quando chegou ao Imperatriz, entrou pelos fundos como sempre. Célia e Antônio já estavam lá, e quando a viram, largaram o que estavam fazendo e vieram correndo. Abraçaram Mariana com força, os olhos brilhando. Você é uma heroína, Mariana. Todo mundo está falando de você. Até meu neto viu o vídeo na escola. Mariana abraçou os amigos de volta, sentindo o calor daquele apoio, mas a ansiedade ainda a apertava. E agora? O que ia acontecer? Valéria apareceu na porta, o rosto indecifrável. Chamou Mariana para uma conversa particular no escritório do gerente. Mariana seguiu, o coração na boca, preparada para o pior. Mas quando a porta se fechou, Valéria fez algo inesperado. Sorriu. Mariana, o senhor Augusto pediu para eu falar com você. Ele quer que saiba que não vai ser demitida. Na verdade, ele está muito satisfeito com a repercussão. O restaurante ganhou uma publicidade enorme. Estamos recebendo ligações de reservas o dia inteiro. Mariana piscou, confusa. Publicidade? Era isso que importava? Valéria continuou, a voz mais suave. E entre nós, fora do aspecto comercial, eu queria te dizer que você foi incrível. Eu trabalho aqui há 15 anos e já vi funcionários serem humilhados tantas vezes. Nunca vi ninguém se defender. Você fez o que todos nós queríamos fazer. Pela primeira vez, Mariana viu Valéria não como a gerente rigorosa, mas como uma mulher que também tinha suas próprias batalhas, seus próprios momentos de ser invisível. Obrigada, Valéria. Vai tirar hoje de folga também. Amanhã volta ao normal. E Mariana, se alguém te incomodar por causa do vídeo, me avisa imediatamente. Mariana saiu do escritório em choque. Não estava demitida. Na verdade, estava sendo protegida. Era surreal. Trocou de roupa, guardou o uniforme e saiu do restaurante sentindo como se estivesse flutuando. A cidade parecia diferente à luz do dia, ou talvez fosse ela que estava diferente. Caminhou sem rumo pelas ruas dos Jardins, uma região que conhecia apenas como trabalhadora, nunca como alguém que podia simplesmente estar ali. Passou por lojas de grife, cafés chiques, galerias de arte, e então parou em frente a uma livraria grande, com vitrines cheias de livros em várias línguas. Entrou, movida por um impulso que não entendia completamente. A seção de línguas estrangeiras era pequena, mas tinha alguns livros em mandarim. Mariana passou os dedos pelas lombadas, sentindo a textura familiar dos ideogramas impressos. Pegou um livro de contos chineses, abriu numa página aleatória e começou a ler. As palavras voltaram como velhas amigas. Conseguiu entender a maior parte, embora algumas expressões mais modernas a confundissem. Tinha enferrujado, mas não tinha esquecido. Comprou o livro com dinheiro que tinha guardado para emergências. Não era uma emergência no sentido tradicional.
mas sentia que era. Uma emergência da alma, uma necessidade urgente de reconectar com quem tinha sido. No caminho para casa, parou num café pequeno e pediu um cappuccino. Sentou-se numa mesa de canto e abriu o celular novamente. O vídeo já tinha 5 milhões de visualizações. 5 milhões de pessoas tinham visto ela confrontar Rogério Alencar. 5 milhões de testemunhas do momento em que recuperou sua voz. Mas enquanto rolava os comentários, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Havia uma nota, de imprensa, publicada havia poucas horas, da Alencar International. Um pedido público de desculpas de Rogério Alencar. Mariana clicou e leu. Venho a público pedir desculpas pelo meu comportamento inaceitável no restaurante Imperatriz. Minhas palavras e ações foram desrespeitosas e não refletem os valores que prego em minha empresa. Reconheço que cometi um erro grave e peço perdão à funcionária e a todos que se sentiram ofendidos. Estou comprometido a aprender com este incidente e a ser uma pessoa melhor. As palavras eram bonitas, corretas, exatamente o que um assessor de imprensa escreveria numa situação de crise, mas soavam vazias, mecânicas. Não havia arrependimento real ali, apenas controle de danos. Mariana leu de novo procurando algo genuíno, algum traço de humanidade. Não encontrou. Os comentários na matéria eram cínicos. Ninguém acreditava. Todo mundo via aquilo pelo que era, uma tentativa de salvar a imagem. E aparentemente não estava funcionando. Outras matérias começaram a aparecer. Parcerias da Alencar International sendo canceladas, clientes boicotando os hotéis, acionistas preocupados. O vídeo não tinha apenas viralizado, tinha se tornado um movimento. Mariana fechou o celular e bebericou o café, tentando processar tudo. Tinha ido trabalhar naquela sexta-feira, como em qualquer outro dia, esperando apenas sobreviver mais um turno, mais uma humilhação silenciosa. E agora, menos de 24 horas depois, tinha se tornado símbolo de algo maior que ela mesma. Não tinha pedido isso. Não tinha se preparado para isso. Mas estava acontecendo, quisesse ou não. À noite, sozinha no apartamento, Mariana abriu a caixa que ficava no alto do armário. Dentro estavam seus cadernos da faculdade, trabalhos antigos, anotações em mandarim com a letra jovem e esperançosa de quem tinha a vida inteira pela frente. Folheou as páginas amareladas, lendo poemas que tinha traduzido, ensaios que tinha escrito sobre cultura chinesa, exercícios de caligrafia onde praticava ideogramas complexos. Era como olhar para uma pessoa que não conhecia mais. Aquela Mariana de 20 e poucos anos tinha sonhos enormes, acreditava que o mundo estava aberto para ela, que o talento e o esforço seriam suficientes. A Mariana de 52 anos sabia melhor. Sabia que às vezes a vida te força a escolher entre sonhos e sobrevivência. Sabia que nem sempre você ganha, que às vezes apenas sobreviver já é uma vitória. Mas talvez, pensou olhando para os cadernos velhos, talvez não fosse tarde demais para recuperar algum pedaço daqueles sonhos. Talvez o que Fernando Matsuda tinha para propor fosse uma porta que tinha se fechado há 30 anos e agora, milagrosamente, estava se abrindo de novo. Pegou o livro que tinha comprado e começou a ler. As palavras fluíam, algumas difíceis, outras familiares, como canções de infância. A cada página sentia algo acordando dentro dela. Não era a jovem sonhadora de volta. Essa tinha se perdido para sempre. Mas era algo novo, algo que nascia da intersecção entre quem tinha sido e quem tinha se tornado. Uma mulher que conhecia dor, sacrifício, humilhação, mas que também conhecia força, resiliência, dignidade. Leu até tarde da noite, até os olhos arderem de cansaço. Quando finalmente dormiu, sonhou em mandarim, conversas fluentes com pessoas que não conhecia, em lugares que nunca tinha visitado. Eram sonhos bons, leves, cheios de possibilidade. Na manhã seguinte, acordou mais cedo que o normal. Arrumou-se com cuidado e pegou o metrô até a estação Paulista, onde tinha marcado de encontrar Fernando. O café era pequeno, aconchegante, cheio de estudantes e artistas. Fernando já estava lá, sentado numa mesa perto da janela. Tinha envelhecido bem.
Cabelos grisalhos, mas postura ereta, óculos modernos, roupas de bom gosto. Quando a viu, levantou-se, sorrindo e, para a surpresa de Mariana, a cumprimentou em mandarim. Ela respondeu automaticamente, e os dois riram, o gelo quebrado imediatamente. Seu mandarim continua impecável, Mariana. 30 anos e você não perdeu nada. Ela sentou-se ainda nervosa. Fernando pediu 2 cafés e foi direto ao ponto. Trabalho numa editora especializada em tradução de literatura asiática. Quando vi o vídeo, fiquei impressionado. Não apenas porque você se defendeu, mas porque percebi que temos uma falante fluente de mandarim sendo desperdiçada servindo mesas. Sem ofensa ao seu trabalho, mas você sabe do que estou falando. Mariana assentiu, ainda sem saber aonde aquilo ia dar. Precisamos de tradutores, Mariana. Bons tradutores. E tradutores de mandarim para português são raros. Posso te oferecer trabalho freelance. Você traduz no seu tempo livre, recebe por projeto. Não vai te fazer rica, mas é uma renda extra. E mais importante, é uma chance de usar seu talento de novo. Mariana ficou em silêncio, processando. Trabalho como tradutora. Usar o mandarim que tinha estudado com tanto amor. Não era interpretar em conferências internacionais, não era o sonho original, mas era algo. Era reconhecimento. Era propósito. Eu aceito. Fernando sorriu largamente. Ótimo. Vou te mandar uns textos de teste. Se você passar, e tenho certeza que vai, começamos com um livro de contos. Nada muito complexo para começar. E Mariana, bem-vinda de volta ao mundo das línguas. Você fez muita falta. Quando saiu do café, Mariana caminhou pela Avenida Paulista com passos leves. O dia estava bonito, o sol brilhando entre os prédios altos, a cidade pulsando com vida. Sentia-se diferente. Não curada, não completa, mas esperançosa. Pela primeira vez em décadas, tinha algo para além da sobrevivência. Tinha uma possibilidade, um caminho de volta para si mesma. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional que Mariana nunca imaginou viver. O vídeo continuou crescendo, ultrapassando 10 milhões de visualizações, espalhando-se por países de língua portuguesa, depois legendado em inglês, espanhol, até chegar à China, onde comentaristas elogiaram sua pronúncia impecável e criticaram duramente a atitude de Rogério Alencar. O que tinha começado como um momento de defesa pessoal tinha se transformado num fenômeno global sobre dignidade no trabalho. Mariana voltou à rotina no Imperatriz, mas nada era como antes. Clientes a reconheciam, pediam para tirar fotos, alguns até pediam autógrafos. Era constrangedor e surreal ao mesmo tempo. O gerente, Sr. Augusto, começou a tratá-la com uma deferência estranha, como se ela fosse uma celebridade temporária que precisava ser mantida feliz. Os outros garçons oscilavam entre orgulho e inveja. Célia e Antônio permaneciam leais, mas Mariana sentia a mudança no ar. Não era mais apenas uma deles. Era a garçonete do vídeo viral. À noite, depois dos turnos exaustivos, Mariana sentava-se à mesa da cozinha e trabalhava nas traduções que Fernando enviava. Começou com textos curtos, artigos, resenhas. Sua primeira tradução oficial foi um conto infantil sobre um coelho que aprendia a voar. Era simples, doce, e quando terminou, às 3 da madrugada, com os olhos ardendo, mas o coração cheio chorou de alegria. Tinha feito isso. Tinha usado o mandarim profissionalmente pela primeira vez na vida. Fernando aprovou o trabalho com entusiasmo, elogiou sua sensibilidade linguística, a forma como capturou nuances que muitos tradutores mecânicos perdiam. Mandou mais trabalhos, um livro de poemas, depois outro conto. Mariana dividia seu tempo entre o restaurante de dia e a tradução de noite, dormindo 4, às vezes 3 horas por noite. Estava exausta, mas era uma exaustão diferente. Tinha propósito. 3 semanas após o incidente, recebeu um convite formal da Universidade de São Paulo. Queriam que ela participasse de um painel sobre dignidade no trabalho, ao lado de sociólogos, ativistas de direitos trabalhistas e outros trabalhadores que tinham enfrentado situações similares. Mariana leu o convite 5 vezes, incapaz de acreditar. A USP.
A mesma universidade onde tinha estudado, onde tinha deixado seus sonhos para trás. E agora a chamavam de volta, não como estudante, mas como palestrante. Pediu folga no restaurante, coisa que raramente fazia, e passou dias preparando o que ia dizer. Não queria apenas contar sua história. Queria que significasse algo. Queria que as faxineiras, os seguranças, os entregadores, todos os invisíveis da cidade, se vissem ali e se sentissem um pouco menos sozinhos. No dia do evento, vestiu sua melhor roupa, uma blusa azul clara e calça social, que tinha comprado anos atrás para a formatura de Lucas. Beatriz apareceu de surpresa, grávida de 6 meses, barriga já aparente, dizendo que não perderia aquilo por nada no mundo. Lucas veio de Campinas trazendo a namorada. Ver seus filhos ali, sentados na primeira fila do auditório lotado, fez Mariana tremer de emoção. O painel começou com os acadêmicos, professores com currículos impressionantes, falando sobre desigualdade, relações de poder, estruturas sociais. Era tudo verdade, tudo importante, mas soava distante, teórico. Quando chegou a vez de Mariana, ela subiu ao palco com as pernas bambas, sentou-se atrás do microfone e por um momento ficou apenas olhando para o auditório. Eram centenas de pessoas, estudantes, professores, mas também trabalhadores. Viu uniformes de limpeza nas últimas fileiras, seguranças de pé nas laterais, atendentes que tinham tirado o dia de folga para estar ali. Começou falando sobre o dia em que trancou a faculdade. A gravidez inesperada, o medo, a necessidade urgente de dinheiro. Falou sobre os primeiros dias no Imperatriz, quando ainda achava que seria temporário, que voltaria aos estudos assim que os filhos crescessem um pouco. Mas os filhos cresceram e ela permaneceu, porque contas não param de chegar, porque a vida não espera sonhos serem realizados. Falou sobre ser invisível, sobre servir pessoas todos os dias que nunca perguntavam seu nome, nunca olhavam nos olhos, nunca diziam obrigado. Sobre engolir humilhações porque precisava do emprego, porque tinha boca para alimentar, porque não podia se dar ao luxo de dignidade quando a sobrevivência estava em jogo. E então falou sobre aquela sexta-feira, sobre ouvir os insultos em mandarim e sentir algo quebrar por dentro. Não foi raiva, explicou. Foi clareza. A clareza de que tinha passado 23 anos escondendo quem era e para quê? Para manter um emprego que a tratava como mobília? Para sobreviver num mundo que a via como inferior? Não planejei responder. Não pensei nas consequências. Apenas senti que se não falasse naquele momento, talvez nunca mais falaria. E quando falei, não foi apenas para defender minha honra. Foi para lembrar a mim mesma que eu existia, que tinha valor, que merecia respeito. Sua voz tremeu nas últimas palavras. Olhou para a plateia e viu lágrimas. A faxineira que estava na última fileira chorava abertamente. Um segurança limpava os olhos discretamente. Beatriz soluçava na primeira fila, segurando a barriga. Lucas tinha os olhos vermelhos. Mariana continuou, a voz mais firme agora. Quero dizer a todos os trabalhadores aqui que vocês não são invisíveis. Vocês são a espinha dorsal desta cidade, deste país. Sem vocês, nada funciona. E merecem respeito. Não como favor, mas como direito. Não peçam desculpas por existir. Não abaixem a cabeça quando sabem que estão certos. Sua dignidade não é negociável. Quando terminou, o auditório explodiu em aplausos. Não eram palmas educadas de evento acadêmico. Eram palmas estrondosas, emocionadas, de gente que tinha se visto nela e estava grata por alguém finalmente ter dito o que todos sentiam. Depois do evento, foi cercada por pessoas querendo falar, agradecer, compartilhar suas próprias histórias. Uma senhora de cabelos brancos, uniforme de limpeza do hospital universitário, segurou suas mãos com força e disse: "Vou parar de pedir desculpa por existir." Mariana abraçou a mulher, sentindo o peso daquelas palavras. Nos dias seguintes, continuou recebendo convites, podcasts querendo entrevistas, ONGs de direitos trabalhistas, pedindo sua participação em campanhas, até uma produtora de documentários interessada em contar sua história. Era avassalador. Mariana, que tinha passado décadas tentando não
Ser notada. Agora estava sendo puxada para holofotes que não sabia como lidar. Mas algo mais significativo aconteceu. No restaurante, as coisas começaram a mudar. Não de forma dramática, mas em pequenos gestos que acumulavam. Clientes que antes estalavam dedos, agora diziam, por favor. Gorjetas aumentaram. Um cliente regular, executivo de uma empresa grande, parou Mariana um dia e disse que tinha mostrado o vídeo em uma reunião de equipe, usado como exemplo de como não tratar funcionários. Valéria convocou uma reunião extraordinária com toda a equipe. Anunciou aumento salarial para todos os garçons, melhores condições de trabalho e um programa de treinamento para que o gerenciamento tratasse funcionários com mais respeito. Não era perfeito, não resolvia tudo, mas era progresso. E Mariana sabia, mesmo que ninguém dissesse abertamente, que isso tinha acontecido por causa dela, por causa do vídeo, por causa do constrangimento público que nenhum restaurante de luxo queria enfrentar. Enquanto isso, Rogério Alencar enfrentava sua própria tempestade. O pedido de desculpas público não tinha sido suficiente. Contratos milionários foram cancelados. 3 grandes redes de turismo pararam de recomendar os hotéis Alencar. Acionistas exigiram sua renúncia temporária da presidência da empresa. A marca que ele tinha construído por décadas estava sendo manchada por 3 minutos de arrogância, capturados em vídeo. Mariana acompanhava as notícias com sentimentos misturados. Não sentia prazer na queda dele, mas também não sentia pena. Ele tinha feito aquilo consigo mesmo. Tinha escolhido humilhar alguém que julgou inferior, alguém que achou que não teria voz para responder. As consequências eram dele para carregar. Até que, numa terça-feira chuvosa, chegou uma carta. Não era e-mail, não era mensagem. Era um envelope de papel caro, com o brasão da Alencar International, endereçado a ela pessoalmente no restaurante. Mariana abriu com mãos trêmulas e dentro encontrou 3 páginas, escritas à mão. A letra era masculina, inclinada, cheia de rasuras como se o autor tivesse reescrito várias vezes. Prezada Senhora Mariana Silva, sei que meu pedido público de desculpas soou falso porque foi falso. Escrevi o que minha equipe de relações públicas mandou escrever, tentando conter os danos à minha imagem. Mas a verdade é que nenhuma declaração pública poderia expressar a vergonha que sinto. Passei 53 anos da minha vida acumulando dinheiro, poder, influência. Construí um império, mas no processo me esqueci de construir caráter. Tratei pessoas como você, pessoas que trabalham honestamente como se fossem inferiores. Como se o fato de eu ter nascido em berço de ouro me desse direito de desprezar quem não teve a mesma sorte. Aquela noite no restaurante foi um espelho brutal. Você respondeu com uma dignidade que eu nunca tive. Mostrou força, onde eu só mostrei fraqueza disfarçada de arrogância. E o pior é que você não foi a primeira pessoa que humilhei. Foi apenas a primeira que teve coragem de me confrontar. Não estou pedindo seu perdão. Não mereço. Estou apenas reconhecendo que você estava certa em cada palavra que disse. Confundo dinheiro com caráter. Acho que fortuna me dá direitos que não tenho. E levei 53 anos para alguém ter a coragem de jogar essa verdade na minha cara. Estou afastado da empresa. Não por escolha, mas porque meus próprios acionistas exigiram. Estou enfrentando as consequências das minhas ações e, pela primeira vez na vida, não posso comprar minha saída. Isso é assustador e, estranhamente, libertador. Não sei se algum dia vou me tornar uma pessoa melhor, mas sei que aquela noite mudou algo em mim. Obrigado por sua coragem. Obrigado por me mostrar o quanto eu tinha me perdido. Com sincero arrependimento, Rogério Fernandes, Alencar. Mariana leu a carta 3 vezes. Diferente do comunicado oficial, aquelas palavras tinham peso, vulnerabilidade, verdade. Não apagavam o que ele tinha feito, não limpavam sua consciência, mas eram reais, eram o começo de algo, talvez. Dobrou a carta cuidadosamente, guardou no bolso do avental e voltou ao trabalho. Não respondeu. Ainda não sabia se um dia responderia. Perdão não era algo que se dava facilmente, não depois de anos sendo invisível, de acumular humilhações silenciosas.
Mas guardar a carta era reconhecer que a havia lido, que as palavras tinham sido recebidas, o resto, o tempo diria. No trabalho, de tradução, Fernando mandou um projeto maior. Um romance completo, 200 páginas, de uma autora chinesa contemporânea sobre uma mulher que equilibrava tradição e modernidade. Era desafiador, complexo e exigiria meses de trabalho. Mas o pagamento seria significativo, quase metade do que ela ganhava num mês no restaurante. Mariana aceitou sem pestanejar. Começou a trabalhar noites inteiras, finais de semana, cada minuto livre dedicado a transpor as palavras chinesas para português, capturando não apenas o significado literal, mas a alma da narrativa. Era exaustivo, mas era também profundamente satisfatório. Sentia-se viva de uma forma que não sentia há décadas. Beatriz deu à luz numa manhã de domingo. Uma menina, Helena, saudável e barulhenta. Mariana segurou a neta nos braços pela primeira vez e sentiu algo se completar dentro dela. Olhou para aquela criança pequena, indefesa, cheia de futuro pela frente, e fez uma promessa silenciosa. Helena cresceria num mundo onde sua avó não era invisível, onde mulheres como ela tinham voz, onde dignidade não era privilégio, era direito. Nos meses seguintes, a rotina se estabeleceu. Acordava às 4h30, trabalhava no restaurante das 7 às 7, voltava para casa e traduzia até a meia-noite. Dormia poucas horas, mas dormia em paz. Visitava Beatriz e Helena todo domingo. Levava livros infantis que traduzia nas horas vagas, histórias em português sobre cultura chinesa, construindo pontes entre mundos. Lucas se casou num pequeno casamento em Campinas. Mariana usou parte do dinheiro das traduções para comprar um vestido novo, algo bonito que a fazia sentir-se especial. Durante a festa, Lucas fez um discurso emocionado, falando sobre a mãe que tinha sacrificado tudo pelos filhos, que tinha enfrentado humilhações com dignidade, que tinha se reerguido quando o mundo tentou quebrá-la. Minha mãe me ensinou que força não é nunca cair, é levantar toda vez que você cai. E ela levantou tantas vezes. Levantou quando meu pai foi embora. Levantou quando teve que abandonar os sonhos para nos criar. E levantou naquela noite no restaurante, quando respondeu a um bilionário arrogante com uma dignidade que fez milhões de pessoas ao redor do mundo chorarem. Mãe, você é minha heroína. E sempre foi. Mariana chorou, abraçada pelos filhos, sentindo que tudo tinha valido a pena. Cada turno exaustivo, cada humilhação engolida, cada sonho adiado. Tinha criado 2 adultos bons, honestos, que a amavam e respeitavam. Isso, mais que qualquer vídeo viral, era seu maior triunfo. A fama começou a diminuir gradualmente. As visualizações estabilizaram. Novos vídeos virais tomaram seu lugar nas redes sociais. O mundo seguiu girando. Mas as mudanças que o vídeo tinha causado permaneceram. No Imperatriz, o respeito aos funcionários era agora política oficial. Clientes aprenderam que boas maneiras importavam. E Mariana, aos 53 anos, tinha 2 identidades que finalmente conviviam. De dia era garçonete, à noite era tradutora. E nas 2 funções era vista, respeitada, valorizada. Fernando ofereceu um contrato fixo com a editora. Não era tempo integral, era freelance com garantia de trabalho contínuo. Mariana aceitou, mas não largou o restaurante. Não ainda. Aquele lugar com todas as suas dificuldades tinha sido sua casa por 23 anos. As pessoas ali, Célia, Antônio, até Valéria, eram sua família. Não estava pronta para deixar isso para trás. Numa tarde quieta, recebendo visita de Helena e Beatriz no apartamento, Mariana pegou a neta no colo e cantou uma canção de ninar em mandarim. Helena riu, tocando o rosto da avó com mãozinhas pequenas. Beatriz olhou surpresa. Não sabia que você sabia cantar em mandarim, mãe. Mariana sorriu, embalando a neta. Tem muita coisa que vocês não sabem sobre mim. Mas estou aprendendo que nunca é tarde para mostrar quem realmente somos. Aquela noite, terminando mais um capítulo da tradução, Mariana olhou pela janela do apartamento. A Penha dormia lá embaixo, luzes piscando na escuridão, a cidade que a tinha visto crescer, lutar, sobreviver.
Tinha perdido tanto ao longo dos anos. Sonhos, juventude, a versão dela mesma que estudava línguas e acreditava que o mundo era possível. Mas tinha ganhado outras coisas: resiliência, força, a capacidade de se reerguer mesmo quando tudo parecia perdido. E talvez, pensou enquanto salvava o arquivo da tradução, talvez essa versão dela, a que tinha sobrevivido à dor e ainda assim encontrado sua voz, fosse mais valiosa que qualquer sonho de juventude. Era uma versão forjada no fogo, testada pela vida, e que tinha emergido não quebrada, mas transformada. Uma mulher que equilibrava bandejas e palavras, que servia mesas e traduzia mundos, que era avó e lutadora, invisível e inesquecível. Um ano havia passado desde aquela sexta-feira que mudou tudo. Mariana acordou numa manhã de setembro, com o sol entrando pela janela do quarto, aquecendo seu rosto. 53 anos, cabelos mais brancos que antes, mas os olhos diferentes. Tinha luz neles agora, uma centelha que tinha sido apagada por tanto tempo e finalmente voltara a brilhar. Levantou-se e foi até a cozinha preparar café. Na geladeira, presa com um ímã de lembrança de viagem que Lucas tinha trazido, estava uma foto de Helena, agora com 6 meses, gordinha e sorridente. Ao lado, um recorte de jornal já amarelado, com a manchete sobre o vídeo viral. Mariana às vezes olhava para aquele recorte e ainda não acreditava que era ela. Mas era, e continuava sendo, todos os dias. O trabalho de tradução tinha se tornado parte essencial de sua rotina. O romance que Fernando enviara levou 4 meses para ser concluído, trabalhando noites e fins de semana. Mas quando finalmente digitou a última palavra, sentiu uma satisfação profunda que nenhuma bandeja servida jamais proporcionara. A editora adorou o trabalho, elogiou sua sensibilidade com nuances culturais e imediatamente ofereceu outro projeto. Depois outro. Mariana tinha se tornado a tradutora preferida deles para a literatura chinesa contemporânea. O dinheiro das traduções, embora modesto comparado ao que gente como Rogério Alencar ganhava, fez diferença real em sua vida. Conseguiu pagar dívidas antigas, comprou uma geladeira nova para substituir a que tinha 20 anos, até começou a guardar um pouco para, talvez, quem sabe, tirar umas férias pela primeira vez em décadas. Pequenas vitórias, mas que pesavam como ouro para quem tinha passado a vida inteira contando moedas. No Imperatriz, as mudanças continuaram. Valéria tinha se tornado menos rígida, mais humana. Havia até desenvolvido uma amizade tímida com Mariana, às vezes sentando-se com ela durante a pausa para tomar café e conversar sobre coisas que não eram trabalho. Descobriu que Valéria também tinha seus próprios arrependimentos, sonhos engavetados, sacrifícios que ninguém via. Todas elas, de alguma forma, eram invisíveis. Só que agora estavam aprendendo a se enxergar. Novos funcionários entravam com regularidade, e Mariana percebia algo diferente. O Sr. Augusto agora fazia questão de apresentá-los pelo nome, de tratá-los com respeito desde o primeiro dia. As gorjetas eram divididas de forma mais justa. Havia até um programa de treinamento sobre atendimento respeitoso que todos, incluindo gerentes, tinham que fazer. Não era perfeito, não resolvia séculos de desigualdade, mas era diferente. E diferente já era muito. Um dia, atendendo uma mesa de empresários, Mariana reconheceu um deles. Era o executivo que havia dito ter usado o vídeo dela em reunião de equipe. Ele a reconheceu também, sorriu, e quando ela trouxe a conta, deixou uma gorjeta generosa e um bilhete. Obrigado por nos ensinar a ver quem estava invisível. Minha equipe toda mudou a forma como trata funcionários. Você fez diferença. Mariana guardou o bilhete no bolso e continuou trabalhando, mas sentiu algo quente no peito. Diferença. Tinha feito diferença. Não porque planejou, não porque buscou holofotes, mas porque num momento de desespero e clareza tinha escolhido se defender. E aquele momento tinha se espalhado como ondas num lago, tocando vidas que ela nunca conheceria. O contato com Rogério Alencar tinha sido apenas aquela carta manuscrita. Mariana nunca respondeu, mas também nunca jogou fora.
Guardava numa gaveta junto com os cadernos antigos da faculdade e as primeiras fotos dos filhos. Acompanhava de longe pelas notícias o que acontecia com ele. Tinha perdido a presidência da Alencar International, assumida temporariamente por sua filha. Estava morando fora do país, segundo boatos, tentando reconstruir algum senso de identidade longe dos holofotes de escrutínio. Não sentia pena, mas também não sentia raiva. Sentia uma indiferença cansada, como quem olha para uma tempestade de longe, grata por estar em terreno seguro. Ele tinha suas batalhas para lutar, suas lições para aprender, e ela tinha as dela. Numa quinta-feira, recebeu um e-mail inesperado. Era da coordenadora do curso de letras da USP. Tinham criado um programa de extensão para adultos que queriam retomar estudos interrompidos e gostariam de saber se Mariana tinha interesse em concluir sua graduação. Não haveria mensalidade, o programa era subsidiado e as aulas eram noturnas, justamente para acomodar quem trabalhava. Mariana leu o e-mail 5 vezes, o coração acelerado. Voltar à faculdade, terminar o que tinha começado 30 anos atrás. A ideia era assustadora e emocionante ao mesmo tempo. Tinha 53 anos, seria provavelmente a mais velha da turma, e já estava exausta equilibrando restaurante e traduções. Mas algo dentro dela, aquela jovem sonhadora que tinha trancado a matrícula com lágrimas nos olhos, gritava que era agora ou nunca. Conversou com Lucas e Beatriz. Os dois a incentivaram imediatamente, disseram que ela merecia, que tinham orgulho só dela considerar. Conversou com Célia e Antônio, que reagiram com entusiasmo genuíno. Até Valéria, quando soube, ofereceu ajustar seus horários para que pudesse frequentar as aulas. E assim, numa noite de segunda-feira, Mariana entrou novamente no prédio da Faculdade de Letras da USP. Tinha sido tão jovem da última vez que estivera ali, tão cheia, de certezas que a vida se encarregaria de desmantelar. Agora voltava mais velha, mais cansada, mas também mais forte. Conhecia dor, conhecia sacrifício, conhecia humilhação. Mas também conhecia a resiliência, coragem e o poder de sua própria voz. A primeira aula foi sobre literatura comparada. O professor, um homem de uns 40 anos com sotaque do interior, falou sobre pontes entre culturas, sobre como tradução era não apenas transpor palavras, mas mundos. Mariana ouviu cada palavra com atenção religiosa, tomando notas como não fazia há décadas. Ao final da aula, o professor perguntou se alguém tinha experiência com tradução. Mariana hesitou. Antiga, ela teria ficado calada, invisível, mas não era mais aquela mulher. Levantou a mão. Eu traduzo literatura chinesa, mandarim para português. O professor pareceu genuinamente interessado. Pediu para ela ficar após a aula, queria conversar. Mariana esperou nervosa enquanto os outros alunos saíam. Quando ficaram sozinhos, o professor sorriu. Você é a Mariana do vídeo, não é? A garçonete que respondeu em mandarim. Mariana assentiu, preparada para constrangimento ou piadas, mas o professor apenas continuou sorrindo. Mostrei seu vídeo na primeira aula do semestre para todos os meus alunos de tradução, como exemplo de que línguas não são apenas ferramentas acadêmicas, são poder, são identidade, são defesa. Você ilustrou isso de forma mais poderosa que qualquer teoria que eu poderia ensinar. É uma honra tê-la na turma. Mariana saiu da faculdade naquela noite com passos leves. O céu de São Paulo estava limpo, raro, e conseguia ver algumas estrelas entre os prédios. Pegou o ônibus de volta para a Penha pensando em trajetórias, em como a vida raramente é linear, como às vezes você precisa desistir de sonhos apenas para encontrá-los de novo de forma diferente, em tempo diferente. Os meses seguintes foram de uma rotina puxada que testava os limites de sua resistência. Acordava às 4h30, trabalhava no restaurante das 7 ao meio-dia, voltava para casa, dormia 2 horas, estudava, ia para a aula à noite, voltava, traduzia até tarde. Aos finais de semana, dividia tempo entre estudos, traduções e visitas a Helena, que crescia rápido demais. Mas era uma exaustão diferente. Tinha sentido. Cada página traduzida, cada aula assistida, cada prova passada,
era um passo em direção a algo, não apenas um diploma, embora isso importasse. Era um passo em direção a si mesma, a uma versão dela que tinha sido interrompida, mas não destruída. Na faculdade, fez amizade com uma garota de 20 anos chamada Júlia, que reconheceu Mariana, e em vez de tratá-la como celebridade, a tratou como colega. Estudavam juntas na biblioteca, Júlia trazendo perspectiva de juventude, Mariana trazendo experiência de vida. Formaram uma dupla improvável que funcionava perfeitamente. O segundo ano de faculdade trouxe desafios maiores, trabalhos mais complexos, leituras mais densas, menos tempo ainda. Mariana teve momentos de querer desistir, noites em que chorava de cansaço sobre livros de sintaxe avançada. Mas sempre que pensava em parar, lembrava da sexta-feira no restaurante. Lembrava de ter encontrado sua voz quando todos esperavam silêncio. Se tinha tido coragem para aquilo, tinha coragem para isso também. No trabalho, a dinâmica continuou mudando. O Imperatriz ganhou reputação não apenas pela comida, mas pelo tratamento respeitoso aos funcionários, algo raro em estabelecimentos de luxo. Começaram a receber candidaturas de gente que queria trabalhar especificamente ali, atraídas pelas novas políticas. E Mariana, agora reconhecida não como a garçonete invisível, mas como parte da história do lugar, às vezes treinava novos funcionários, ensinando não apenas como servir mesas, mas como manter dignidade enquanto faziam isso. Célia se aposentou numa cerimônia pequena, mas emotiva que o restaurante organizou. Antônio fez um discurso sobre os 30 anos de trabalho dela, e Mariana presenteou a amiga com um livro de contos chineses que ela mesma tinha traduzido, dedicado a Célia, mulher de força silenciosa. Abraçaram-se chorando, duas mulheres que tinham sobrevivido décadas de invisibilidade e agora podiam finalmente descansar, ou pelo menos uma delas. Quando Mariana completou 54 anos, seus filhos organizaram uma festa surpresa. Não era grande, apenas família e amigos próximos, mas tinha amor em cada detalhe. Lucas trouxe bolo, Beatriz decorou o apartamento pequeno com flores, Helena deu os primeiros passos trôpegos direto para os braços da avó. Fernando apareceu trazendo o primeiro exemplar impresso do romance que Mariana tinha traduzido, com o nome dela na capa, tradução de Mariana Silva. Segurou o livro com mãos trêmulas. Era real, tangível, prova física de que tinha feito algo que importava, algo que permaneceria. Seu nome numa capa de livro. A jovem de 20 anos que trancou a faculdade chorando jamais teria imaginado isso. Mas aqui estava. A festa foi simples, mas alegre. Comeram bolo, riram de histórias antigas. Lucas mostrou fotos constrangedoras da infância. E então Beatriz pediu silêncio, dizendo que tinha um presente especial. Entregou a Mariana um envelope. Dentro estava uma passagem de avião para Beijing, China. Ida e volta, 3 semanas. Tudo pago pelos filhos, que tinham juntado dinheiro em segredo por meses. Mariana ficou sem palavras. China, o país cuja língua tinha amado, estudado, usado como defesa e como ponte. Nunca tinha ido, nunca tinha tido dinheiro ou tempo ou coragem de imaginar. E agora seus filhos, aqueles que ela tinha criado sacrificando tudo, estavam dando isso a ela. Chorou. Chorou tanto que Helena começou a chorar também, assustada, e todos riram no meio das lágrimas. Era alegria misturada com décadas de dor, de sacrifício, de sonhos adiados que finalmente, milagrosamente, estavam se realizando de formas que nunca previra. A viagem aconteceu 3 meses depois, durante suas férias do restaurante e um intervalo entre semestres da faculdade. Mariana embarcou no aeroporto de Guarulhos com uma mala pequena e um coração enorme de expectativa. Nunca tinha saído do Brasil. Mal tinha saído de São Paulo. E agora estava indo para o outro lado do mundo. Beijing a surpreendeu. Era caótica e organizada, antiga e moderna, ruidosa e bela. Visitou a muralha da China, o Templo do Céu, a Cidade Proibida. Mas o que mais tocou foi poder usar o mandarim realmente, não apenas em traduções solitárias, mas em conversas. Falou com vendedores de rua, com guias turísticos,
com pessoas comuns nos parques. E todas as vezes, quando percebia que ela não era chinesa, mas falava a língua fluentemente, se surpreendiam, elogiavam, perguntavam como tinha aprendido. Numa tarde em Beijing, sentada num café pequeno perto da Universidade de Pequim, Mariana conversou com uma senhora chinesa sobre literatura. A mulher tinha uns 70 anos, professora aposentada, e ficou impressionada com o conhecimento de Mariana sobre poesia clássica chinesa. Conversaram por horas e quando Mariana contou sua história sobre trabalhar como garçonete, criar filhos sozinha, ter abandonado os estudos e retomado décadas depois, a senhora pegou sua mão com força. Você é prova de que nunca é tarde. Que força não é nunca cair, é sempre levantar. Sua história precisa ser contada. Mariana sorriu, apertou a mão da senhora de volta. Já foi contada, milhões de vezes, mas obrigada. Obrigada por ver. Voltou do Brasil transformada. Não era mais a mulher que tinha partido, embora fossem apenas 3 semanas. Tinha visto o mundo, tinha usado sua língua amada em seu contexto original, tinha provado a si mesma que sonhos, mesmo adiados por décadas, ainda eram possíveis. De volta ao restaurante, trabalhou com renovada energia. De volta à faculdade, estudou com mais foco. De volta às traduções, escreveu com mais profundidade. Tudo tinha sentido agora. Tudo estava conectado. A garçonete, a tradutora, a estudante, a mãe, a avó, não eram versões diferentes dela. Eram a mesma mulher, complexa, multifacetada, sobrevivente. 2 anos após o vídeo viral, Mariana se formou. A cerimônia foi emocionante. Um auditório cheio de gente jovem e ela, 55 anos, cabelos brancos sob o capelo. Lucas, Beatriz e Helena estavam na plateia aplaudindo. Fernando estava lá, orgulhoso. Até Valéria e alguns colegas do restaurante apareceram, segurando cartazes feitos à mão. Mariana subiu ao palco com pernas bambas, pegou o diploma e olhou para a plateia. Não fez discurso. Não precisava. Apenas segurou o diploma alto para que todos vissem, especialmente a versão dela de 30 anos atrás, que tinha trancado matrícula chorando. Olha, quis dizer a ela, você conseguiu. Demorou, doeu, teve desvios, mas você conseguiu. Após a formatura, Fernando fez uma proposta oficial. A editora queria contratá-la em meio período, trabalhando de casa, traduzindo literatura chinesa. O salário não era grande, mas era fixo, com benefícios. Mariana fez as contas. Com isso e o que ganhava no restaurante, conseguiria viver confortavelmente. Não rica, nunca seria rica, mas sem o aperto constante de fim de mês. Aceitou, mas não largou o Imperatriz. Reduziu para meio período, trabalhando apenas jantares 3 vezes por semana. Não era pelo dinheiro. Era porque aquele lugar, com todas as suas dificuldades e humilhações passadas, tinha sido onde encontrou sua voz. Era onde tinha se reerguido. Deixar completamente parecia atrair algo fundamental, e assim estabeleceu um novo equilíbrio. Traduzia manhãs e tardes, trabalhava no restaurante algumas noites, visitava Helena aos domingos, ia ao teatro com Júlia quando dava, visitava a mãe idosa que morava num lar de repouso em Guarulhos. Não era a vida que tinha sonhado aos 20 anos. Era melhor. Era real, vivida, conquistada. 3 anos após o vídeo, a procura por entrevistas e aparições tinha diminuído completamente. Mariana voltou a ser relativamente anônima, exceto para quem realmente importava. No restaurante, clientes antigos a conheciam e respeitavam. Na editora, era valorizada pelo trabalho excelente. Na família, era a matriarca que tinha sobrevivido a tudo e emergido mais forte. Mas às vezes ainda recebia mensagens. Trabalhadores, dizendo que o vídeo tinha mudado como se viam. Patrões dizendo que tinham repensado como tratavam funcionários. Estudantes dizendo que a história dela tinha inspirado a não desistir dos sonhos, mesmo quando a vida forçava desvios. Numa tarde de outono, recebendo Helena para passar a tarde enquanto Beatriz trabalhava, Mariana sentou a neta de 3 anos no colo e abriu um livro infantil que tinha traduzido. Era sobre uma coelha que sonhava voar, mas não tinha asas.
A coelha tentava tudo, construía asas de pena, de papel, de pano. Nada funcionava. Até que um dia percebeu que não precisava de asas. Podia subir em árvores, escalar montanhas, olhar o mundo de cima de outras formas. Helena ouvia com atenção, olhos arregalados. Quando Mariana terminou, a menina perguntou com voz de criança: "Vovó, você é a coelha?" Mariana sorriu, beijou a testa da neta. Talvez. Talvez todos sejamos. Procurando asas quando temos pernas fortes que podem nos levar longe do mesmo jeito. Aos 56 anos, Mariana olhava para trás e via uma estrada tortuosa, cheia de dor, sacrifício, humilhação. Mas também cheia de amor, força, renascimento. Tinha perdido a juventude cuidando dos filhos. Tinha perdido sonhos para a sobrevivência. Tinha perdido voz para a invisibilidade. Mas tudo isso, de alguma forma misteriosa que ainda não entendia completamente, tinha forjado quem era agora. Uma mulher que equilibrava bandejas e palavras, que servia jantares e traduzia mundos, que tinha se reerguido quando o mundo a pisou. E talvez essa fosse a verdadeira lição. Que força não era nunca cair. Era cair 1000 vezes e levantar 1001. Era perder sua voz e reconquistá-la com juros. Era ser invisível por décadas e, de repente, num momento de clareza absoluta, fazer o mundo te ver. Naquela noite, depois de devolver Helena, depois de jantar, sozinha no apartamento pequeno que continuava sendo seu porto seguro, Mariana sentou à mesa da cozinha e abriu o laptop. Tinha uma tradução nova esperando. Um conto sobre uma mulher chinesa que trabalhava em campos de arroz e sonhava com a cidade. Sorriu. Sempre histórias sobre mulheres que sonhavam além de suas circunstâncias. Talvez fosse por isso que se conectava tão profundamente com literatura feminina chinesa. Via naquelas histórias ecos da sua própria. Começou a traduzir. As palavras fluíam, chinês se transformando em português sob seus dedos, mundos sendo construídos em nova língua. Lá fora, a penha dormia. São Paulo respirava no ritmo da noite, e Mariana, aos 56 anos, equilibrando trabalhos, amores, perdas e vitórias, sabia com certeza absoluta de uma coisa. Tinha se reerguido, não com fortuna, não com fama, mas com algo muito mais valioso: coragem, dignidade e a certeza inabalável de que merecia ser vista, ser ouvida, ser respeitada. Sempre mereceu. Só precisou de 52 anos para lembrar disso.